Negócio de Meia Hora. Empreendedorismo como você nunca ouviu. Olá pessoal, esse é o Negócio de Meia Hora, meu nome é Leonardo Ramos e esse é um espaço para a gente falar sobre empreendedorismo. Estou aqui com a apresentadora mais de Pernambuco. Mais mãe de Pernambuco. Mais mãe também. Eu sou a Ana Letícia e a gente vai ter uma conversa muito legal com um cara que é representante de uma grande empresa de automóveis daqui de Pernambuco. Novo, seminovo, bateria e até iPhone o cara vende. A gente tá aqui numa mesa da FECAP. E aí, Vini? É uma mesa farta, viu? Uma mesa farta. Vou até... Primeiramente, eu sempre falo o seguinte, eu sempre dou bom dia nos lugares que eu chego. Aí todo mundo fica, bom dia, é boa tarde, é boa noite. Mas eu digo, o dia ele dura de meia-noite É até... verdade. Então, bom dia pra todo mundo. Vai servir independente do horário que for. É isso. Meu nome é Vinícius, tô aqui representando a Alemão Automóveis, que na verdade... Hoje, a gente tem o Grupo Alemão, com as empresas que fazem parte, que é a Alemão Automóveis, a unidade da Caxangá, Alemão Automóveis no Cordeiro e também a PowerCar Baterias. Né? Para quem quiser saber o Instagram, já vai @Alemão Automóveis Recife. O meu, @Vinícius Andrade, o A do Andrade é um 4. Então, vamos fluir essa conversa, a gente contar um pouco das nossas histórias e eu acredito que vai ser um papo muito... transformador para quem estiver escutando, né? Para quem está escutando aí pela primeira vez, tenho certeza que vai agregar bastante. Se você é seguidor da gente, vai comprar um carro lá, vai falar com o Vini, vai pedir um orçamento de um carro, de uma bateria, de um iPhone, fala lá que veio pela gente. Exatamente. Diz lá, a gente veio pelo Negócio de Meia Hora, vai a gente que não conhece rola, essa né, empresa. Um cupom. Um cupom de desconto. Com certeza. Gente bonita não paga e também não leva. Mas pra gente começar aqui, Vini, eu queria que tu contasse um pouco assim da história da Alemão. Né? Como é que começou? Quem começou a empresa? Né? O Grupo Alemão, né? Vamos referir assim, Isso. já que é mais de uma empresa. Quem começou a empresa? Qual foi a ideia de começar a empresa? Como é que surge isso daí? Então vamos lá. Tudo começou... de empresa tem mais de 17 anos, mas no ramo, né? Meu pai que fundou a empresa, meu pai que é o alemão, não é alemão de verdade, mas parece que foi apelidado como alemão, né? E aí, cerca de 20 anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, meu pai ele trabalhou em lojas de carro. Ele, na verdade, ele comprava carros e vendia mesmo na rua, era autônomo. E aí ele... Era informal. Isso, era informal. Ele, na verdade, já se virou nos 30, já vendeu de tudo, meu pai. Meu pai é aquele vendedor que quando eu olho pra ele, que ele tá vendendo uma bateria, um carro, ou o que for, eu fico, caramba, é impressionante. Quero ser. Cara que domina mesmo. Eu quero ser meu pai. É isso. Aí, cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, nessa faixa, ele começou a vender carros e aí trabalhou numa loja de carros que teve... Até um mês que ele sozinho vendeu 40 carros. Caramba. Meu é um irmão. número impressionante. É mesmo. E aí começou aos poucos, né? Saiu da loja, foi comprou um carro, comprou 2, comprou 3 e chegou um momento que ele já estava com uma quantidade boa para abrir o próprio negócio. E aí, no começo não era Alemão Automóveis, era PowerCar Automóveis. Que é o nome de baterias também, Que é não o é nome isso? da loja de baterias. Massa. E aí ele começou e com o tempo, mais de 17 anos de história, muita coisa aconteceu daqui pra lá, que muita coisa eu não pude estar de dentro do negócio, Eu era um menininho, uma criancinha, e o que eu sempre escutei de todos, e tanto o nome que a gente criou no mercado, é que sempre a gente levou uma história legal, né? Sempre foi bem falado, até porque quando a gente chegou aí... A loja foi fundada mais ou menos aí em 2000 e... A gente tá em 2022, 2005, né? E em 2008 teve uma crise, né? No país, no mercado automotivo. E foi nessa crise, né, que surgiu a oportunidade de trazer a PowerCar Baterias, abrir uma loja de baterias. Que massa. Justamente para sustentar aquele negócio que... Por motivos externos de economia, a gente teve que migrar para outro tipo de negócio. E aí, quando as coisas começaram a se estabilizar, o mercado começou a melhorar, aí meu pai voltou com a loja de carro
E aí ficou com os dois tocando os dois negócios. Entendi. Uma coisa sempre ajudando a outra. E aí... A crise já faz parte do grupo alemão aí, Exato. né? Pra expansão. Muito bom, certeza. muito bom. E aí foi um impulsionador, né, a crise. Meu pai tinha só a loja de carro. Durante uma crise surgiu a oportunidade de migrar para outro negócio que depois começou a ser um negócio lucrativo. E aí, com o tempo, a gente começou a voltar com a loja de carro e mantendo o negócio. E algo interessante que aconteceu é que em fevereiro de 2021, né, em plena pandemia, a gente inaugurou a segunda unidade da Alemão Automóveis, que é a Alemão Automóveis Prime. E foi um ano pra gente maravilhoso, que a gente não tem o que reclamar. Eu ia perguntar exatamente isso, Vinícius. Como é que foi? Vocês já têm esse histórico de ver a oportunidade na crise. Então, como é que foi pra vocês nesse tempo de pandemia? A gente tá saindo ainda de uma pandemia, que ainda tá tudo muito instável. Como é que foi pra vocês? Que eu vi, inclusive no Instagram, eu vi hoje isso, que vocês tinham aberto a Prime, né? A Automóveis Prime. Então, assim, como é que foi essa visão de vocês nesse tempo? O que é que pra vocês acharam? Acho que aqui, nesse ponto talvez a gente não consiga sobreviver. Não sei, como é que foi o sentimento de vocês aí nesse momento? Quando veio esse temível março aí de 2020, Exato, exatamente. Então, no começo, né, pra gente foi muito impactante. Né? Porque quando a gente entra dentro de um cenário de pandemia, a gente pensa logo no seguinte: quem é que vai comprar carro na pandemia? Exato. Aí na distribuidora também, na PowerCar Baterias, a gente, quando começou a pandemia, eu estava dentro da PowerCar Baterias, dentro da distribuidora, e a gente sentiu uma queda muito grande no faturamento. E aí a gente teve que buscar meios para estar suprindo aquela necessidade. E aí eu consegui, a gente foi atrás de outros meios para estar conseguindo vender e conseguiu recuperar, de certa forma, o faturamento que a gente havia perdido. E aí ficou a nossa dúvida na Alemão. Como é que vai ser? Né? Aquela dúvida começou a, de certa forma, mexer psicologicamente mesmo, porque realmente, quem é que vai comprar carro na pandemia? Então foi cerca de um mês que a gente teve que ficar parado. Né? E aí foi quando eu vim para a loja de carro, mais ou menos no final de 2021, para estar auxiliando meu pai dentro da loja de carro. E por incrível que pareça, né, não foi um tempo ruim para quem vende carro. Isso no mercado geral. Né? Inclusive, novas lojas surgiram durante a pandemia. E eu já te acompanhava assim das redes sociais, né? Que a gente, como eu falei no começo, né? A gente é da Caverna do Dragão, mais conhecida como FECAP, né? Já seguia de lá e tal. E aí vi tu produzindo conteúdo para bateria e também vi esse momento de migração aí para loja de automóveis. Eu pensava até que era tipo assim, sei lá, foi gerente, vai ser gerente, sabe que era da tua família também não. Mas aí eu vi que teve um 180 assim na produção de conteúdo, né, da Alemão. E do mesmo jeito da produção, a resposta do público também veio junto. Você via assim a galera interagindo nos posts, né? Tinha, por exemplo, eu respondo todas aquelas pesquisas de Instagram, eu aperto todos os botões. Aí você via a galera respondendo aquilo. Amigos meus que não conhecem você me mandavam, tipo, meu irmão, ó que massa esse carro aqui e tal, SW4, chegando lá, o pessoal mandando, meu irmão, lindo e tal, massa o preço, não sei o quê. E os vídeos que você tava fazendo, tipo, apresentando o carro, a visão de dentro do carro, isso tudo dá uma experiência diferente, né? E aí eu queria saber como foi isso daí para começar essa produção de conteúdo, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de empresa e de empresa familiar, né, que aqui no Brasil é a maioria, a gente tem sempre um conflito de gerações, né? Verdade. A geração que normalmente está na gestão, né, desconfiando daquela que está subindo ali a gestão ou que está participando da empresa. Eu queria saber se tu teve essa resistência, né, e se teve, né, como foi o feedback depois que essa resistência foi quebrada, que agora, né, a gente sabe que isso daí é um carro forte para alemão, é o marketing digital. Com certeza. Então deixa eu explicar como é que aconteceu, né? Primeiramente,
como você falou, eu comecei a produzir o conteúdo na PowerCar Baterias. Uhum. E lógico, são gerações diferentes. Eu e meu pai vendia outra geração. Sim. E a gente sabe, a grande parte das empresas no Brasil são empresas familiares. E a gente sempre vê aquela resistência para o novo. É verdade. Né? Só que meu pai, ele nunca foi tão resistente, não. Massa. Então, da primeira vez que eu comecei a produzir o conteúdo, e querendo ou não, quando você aparece, quando você chega com conteúdo e chega com conteúdo de qualidade, as pessoas começam a falar, né? Então, quando começa, um fala daqui, o outro fala de lá, todo mundo falando, aí meu pai, ele começou a ficar pensando, né? Pô, interessante esse negócio de gravar vídeo e tal. Uhum. Então, eu comecei a produzir conteúdo. Uhum. E no início, né, a rede social a gente tinha meio que como só tinha. Uhum. A partir do momento que a gente começa a produzir conteúdo e começa a humanizar mais a marca, né, se conectar com pessoas, falar, e isso vai gerando uma aproximação maior. Sim. E isso que começa a gerar o resultado. Aí, quando a gente começou de fato a produzir conteúdo, foi mais ou menos de dezembro de 2020 para 2021. Aham. Então, quando a gente começou nessa produção forte de conteúdo, aí sim as coisas começaram a realmente a gente ter clientes vindo através do Instagram. Que massa. Que massa. Eu fiquei muito envolvida, assim, porque eu fiquei vendo, eu nem tô querendo comprar um carro, mas eu fiquei vendo e digo, meu Deus, eu acho que eu preciso de um carro, viu? Porque era tão legal. E eu ficava, O cara sabe vender direitinho. Um vídeo atrás do outro vídeo, caramba, que carro massa. E, tipo, nem era uma coisa que estava na minha cabeça. Mas foi algo que realmente me chamou muita atenção. O site já existia antes, nesse formato que existe hoje? O site... Não. O site também é algo... Que eu achei muito intuitivo também. Porque eu acho que às vezes a gente entra num site de concessionária, a gente vê... E fica perdido, né? Exato. Você vê um monte de coisa, você não entende nada. Eu Ou- que sou leiga, entrei e pra mim era muito simples, assim. Ou Foi muito filtra legal. e mesmo com filtro é errado. Exatamente. Né? Na época que eu fui comprar meu carro, eu filtrava assim o carro que eu queria. E aparecia 10 outros. Menos do que eu queria. Sim, é isso. Então é muito bom estar ajustado aí. E ver, assim, por exemplo, a estratégia de migrar para o digital, ela é crucial para o negócio sobreviver. Sim. Né? Porque quando a gente chega em 2020, que as pessoas são obrigadas a ficar em casa, esse vai ser o meio Verdade. de algo chegar às pessoas. Né? E só que não foi só em 2020 que aconteceu isso, né? A gente tem o período lá de lockdown, né? A gente tem o período que fica mais flexível e tal. Hoje está bem mais flexível, mas eu acho que esse aumento do consumo digital, ele não parou. Isso. Né? Porque a gente percebeu o quanto é cômodo, né? Sim. Quanto é cômodo eu receber na minha casa, eu, por exemplo, acessar lá o Instagram da Alemão, eu vejo o carro que eu quero, vejo o preço do carro que eu quero, eu posso conversar com o consultor do outro lado que vai me dizer as condições para eu financiar o carro, para eu dar um carro de entrada e pagar o resto, sei lá como. E também eu posso ter a experiência de estar no carro sem estar. Exato. Né? Eu tenho um vídeo de dentro do carro, dos acessórios do carro. E assim foi com comida, e assim foi com cosmético, assim foi Isso. com semijoia. Né? O povo teve que fazer uma mudança radical aí. Eu fazia parte de uma empresa, né, na parte da pandemia pesadona mesmo, lockdown, de semijoia. E vocês sabem que o varejo foi assim, arrasado mesmo. Caos. Porque as lojas fecharam, os shoppings fecharam. Sim. Né? E aí a empresa com 20 anos de história teve que se reinventar para entrar nesse meio digital. Né? E hoje a gente já vê as empresas nascendo híbridas, né? É uma coisa muito, muito legal de observar. Verdade. E é uma coisa... Vocês mudaram para ter esse foco em redes sociais em 2020, exatamente no meio Isso, da pandemia. 2020 a gente começou a produzir o conteúdo de forma, um conteúdo mais intenso, né? Um conteúdo Aham. mais presente ali, tendo todos os dias interações com o público. Foi só um insight ou também a pandemia, a situação que estava de tudo meio fechando, abrindo e instável também colaborou para isso? Assim, são várias coisas que influenciaram nisso, né? Pra quem tá escutando agora, tem algo super importante que foi determinante no sucesso da Alemão Automóveis agora nesse período de pandemia, que é uma palavrinha
é algo que eu sempre incentivo muitas pessoas a investirem, que é na comunicação. Né? Porque se eu não pegasse uma câmera e fosse gravar lá e fazer o conteúdo, o resultado da gente teria sido muito diferente. Sim. Né? Então, quando você se torna mais amigo da câmera para falar o que você faz, aonde você faz, como é que é a forma do seu trabalho, como é tudo isso daí é determinante para você que quer empreender, para você que é um profissional, que é um psicólogo, que é um advogado. É uma forma que a gente tem gratuita de ir ali, ó, baixa um aplicativo, entra no Instagram, grava o vídeo, fala o que a gente faz e várias pessoas vão ver. Quando eu falo da Alemão Automóveis, é uma loja que tem hoje 6.700 seguidores. Não tem 1 milhão de seguidores. Mas desses 6.700 seguidores, a gente exerce ali uma micro-influência nas pessoas que acompanham a gente. Então, a gente se relaciona, a gente humaniza a marca, traz também o trabalho honesto que a gente faz, né, de forma transparente, trazendo carros de qualidade, entregando um produto de qualidade, um atendimento de qualidade, e isso a gente comunicando e mostrando ali para o público que é assim. É de verdade. Somos pessoas que trabalhamos ali e a gente está mostrando tudo isso utilizando uma plataforma que é gratuita, que a gente baixa e utiliza lá. Sim. E usando a comunicação para fortalecer a marca. E a gente pensa assim, micro-influência. Essa palavra eu acho engraçada, assim, porque eu gosto de falar que é uma influência de fato. Com certeza. Né? Porque se você coloca aí 6.000 pessoas no lugar, Exato. né, é difícil achar um lugar que caiba 6.000 pessoas. E não só 6.000 pessoas, mas assim, se você fala para 3 pessoas, essas pessoas elas convertem em compra aquilo ali, já é uma grande influência. Já é fantástico. Não precisa ser muita gente lhe seguindo ou muita gente lhe acompanhando, porque se existe essa influência de fato, essa conversão em compra, essa conversão... E até fãs, não necessariamente compradores iniciais. Tipo, eu agora tô uma fã, não tô compradora inicial, mas daqui pra frente eu vou lembrar, quando eu for lembrar de carro, eu vou lembrar da Alemão Automóveis. Então, certeza. Assim, é uma coisa que isso vai gerando essa credibilidade, vai gerando essa simpatia com o público. E independente da quantidade de seguidores, independente da quantidade de pessoas que estão ali envolvidas, realmente, se traz esse resultado em pessoas, se traz esse resultado em gente, se traz esse resultado em credibilidade, eu acho que é super 100% válido. E o fantástico também das plataformas é a gente poder meio que registrar isso daí que está acontecendo, né? Por exemplo, lá no Instagram da Alemão, eu vi a história de um senhor que tinha comprado do teu pai, né? No começo. Na Power Car. Um EcoSport era? Como era? Foi Ou era um Escort? Um Escort. Caramba. E o cara tinha um carro até hoje e tava funcionando. Caramba. E como foi a história? Teu pai disse que era tipo assim, é só colocar a gasolina e andar. Aí tá... Tipo, tá... O cliente chegou na loja da gente, na unidade Prime, que ele tava comprando uma moto a um funcionário. Véio, não tava nem comprando o carro. Caramba. Chegando lá na loja, ele... Rapaz, pela conversa da gente, ele... Chegou um funcionário da Power Car Baterias, que a Alemão Automóveis do Cordeiro é de frente para a Power Car Baterias, uma empresa de frente para outra. Aí um funcionário da Power Car veio para Alemão, aí ele pegou, olhou para a logomarca e fez: eu conheço essa Power Car. Eu acho que eu já comprei meu carro nessa Power Car. Meu Deus. Mas aí ele ficou, mas na loja de bateria agora, aí a gente começou a explicar para ele que antes era Power Car Automóveis, que depois virou Alemão Automóveis. E aí ele começou a falar, eu comprei um Escort lá. Né? Eu lembro que eu falei com o magro, alto. E ele me disse que era só pegar o carro, que o carro era zero, era só pegar, botar gasolina e andar. E o cara tava com o carro até hoje. Deus. Isso foi em 2006, um Escort que ele comprou. E o carro tava impecável. Caramba. Extremamente novo mesmo. Diga aí. E ficou toda aquela situação na hora, chama meu pai, vem o cliente e conta a história pra lembrar. E no meio da história, né, falando lá, explicando, não foi nem a meu pai que ele tinha comprado. Foi ao irmão do meu pai. Entendi. Eles são bem parecidos, né? Nessa época o irmão do meu pai trabalhava com ele na loja. Aí a gente ficou aquela conversa, aquela nostalgia, né? Que massa. Foi muito legal. Que massa. Gente, esse daqui é um negócio de meia hora, né? Esse espaço pra gente falar sobre empreendedorismo e tal. E a gente está gravando aqui nos estúdios do Portal. O Portal é uma instituição social que abraça cerca de 20 projetos, né?
E você pode estar aqui desfrutando desse espaço de estúdio de podcast, sala de cowork, estúdio de gravação de música e muito mais, né? E o mais legal é que a parte da renda também é doada para instituições. Então, você aluga um espaço massa. Gente, aqui é chiquérrimo, sério. Eu cheguei aqui e já fiquei chiquérrimo. E você ainda ajuda a instituição de caridade. Então, assim, pra gente, isso é ideal. A gente achou muito massa estar fazendo isso aqui. A gente agradece demais ao portal pela oportunidade de estar fazendo esse projeto aqui. Isso aí. Você pode seguir eles lá no Instagram, no @abraportal, né? E também pode falar com os responsáveis aqui para fazer o seu podcast, para gravar sua aula em vídeo, enfim. No telefone 819-9789-9253. 99789-9253. E aí você vai falar lá, com certeza eles vão lhe receber muito bem. Fala que veio através da gente, que aí você vai ter uma condição especialíssima. E liga que o povo daqui vai ficar muito feliz em te receber, em falar com vocês, em alugar um espaço como esse pra vocês, uma sala de coworking, quem sabe? Quem sabe. E aí, Vini, eu tava aqui pensando, o que é que tu vê assim que o povo vai lá na loja procurar? Assim, tem uma coisa que tu faz no Instagram que eu acho engraçado demais. E que é um vício da gente, né? Com tudo, assim. A gente pechincha tudo, né? Verdade. A gente pechincha serviço, a gente pechincha produto, né? E muitas vezes, ou porque a gente não sabe o valor certo daquilo, Verdade. né? Ou porque a gente não entende o valor certo do produto, enfim. A gente é acostumado a pechinchar, né? E o que é que tu vê mais, assim, eu gosto muito dessa parte, né? Que tu faz uns vídeos lá do pessoal chegando. Rapaz, eu quero um carro barato. Como é que a gente acha um carro barato aqui? O que é que tu sente, assim, que o público tá procurando mais agora, né? Como uma opção de carro, né? Se tu tem história, assim, dessas negociações ou dessas propostas indecentes, né? Que os clientes fazem aí para comprar um carro barato. Com certeza, né? As histórias que a gente colhe no dia a dia com clientes e propostas se você for pra lá, a gente ri, a gente se diverte. Imagina. Tem gente que se estressa, né? Recebe uma proposta totalmente decente e pra gente é muito divertido. Aí essa questão do barato, né? Tem gente que procura o carro barato. Tem um ponto que eu sempre toco, né? Muitas vezes o cliente, ele vai lá e pesquisa, abre um determinado site, vê lá vários carros e ele só vê o preço. Ele não sabe de onde vem esse carro, qual a procedência esse carro é batido. Justamente, né? Ele não sabe que quando ele compra um carro, ele vai precisar de um suporte, porque imagina, tu compra um carro e daqui a 5 anos aparece alguma coisa, alguma restrição na justiça. Exato. Pra te cobrar. Tu vai resolver com quem? Uhum. Aí de repente tu comprou num lugar que comprou na rua, comprou de um particular ou comprou numa loja que já fechou, né, que tinha pouco tempo de mercado. E como é que você vai resolver? Né? Eu sempre bato nessa tecla. Né? Antes de você procurar, ver o preço e já ir questionar, primeiro faça uma visita, conheça o local, veja quem são as pessoas que estão trabalhando ali, qual é a história por trás daquela empresa. Né? Eu brinco muito no Instagram falando a respeito disso, tento levar de uma forma mais divertida, né? Até para essa questão de sempre pesquisar e olhar para o valor que as coisas têm, né? Porque um carro é um bem que a gente passa, as pessoas passam vários anos juntando para comprar e de repente quando vai trocar o seu passa mais 4 anos utilizando e juntando para trocar de novo. Então é um desembolso que sai do bolso e a gente sente. Se a gente fizer uma compra errada, a gente tem casos de clientes que chegam e explicam, fui em tal loja, comprei, era assim, o cara me prometeu tal coisa. Todos os dias a gente recebe depoimentos de clientes que compraram e não fizeram a compra certa. Eu sei bem como é. Ela chora. Deixa eu juntar aqui no copo de café pra não manchar, derrubar isso no microfone aqui. É bronca, né? Principalmente o primeiro carro, foi meu primeiro carro, assim. E minha busca tinha que encaixar no meu orçamento, né? E aí eu comprei, né? E, tipo assim, na primeira semana ele parou de funcionar o alarme. Muito bom. Aí, quando eu fui voltar, tava em Caruaru hoje. Aí fui voltar, ele não ligou.
Aí assim a gente vai, né? Inclusive, já eu vou precisar de uma bateria, alô para cá. É isso. E eu queria saber, assim, uma curiosidade mesmo que eu tenho. Por exemplo, lá na loja do carro, tu tem algum mecânico que atesta a qualidade do carro, ou algum laudo que ateste, ou, por exemplo, o vendedor, ele já é um cara treinado para falar dessa parte mais técnica e dar essa segurança pro cliente? Com certeza. Na loja a gente tem pessoas especializadas, né, para fazer uma análise do carro, e a gente tem um critério extremamente rigoroso, né, para estar avaliando a questão do histórico, que a gente vem puxar o histórico de manutenções do carro, a gente vem puxar pela placa, a gente puxa um histórico geral do veículo, o que é que teve, o que é que ele... Tudo a gente puxa. E hoje em dia a gente tem várias empresas no mercado para fazer vistoria cautelar, né, para avaliar a estrutura e tudo mais. A gente tem um critério extremamente rigoroso, tanto que quando você, cliente, chega com seu carro para a gente avaliar e quer pegar o meu, você é extremamente rigoroso com o seu carro, porque eu fui extremamente rigoroso para comprar o meu. Sim. Né? Então a gente, hoje, devido a todo esse cenário de pandemia, a gente está sofrendo para estar captando carros de qualidade. Né? Como a baixa na produção do zero fez com que as pessoas fossem atrás dos carros usados, dos carros seminovos, o mercado ficou com a demanda alta e faltou carro pra gente comprar. Vê que louco. Em plena pandemia, né, a gente preocupado em vender o nosso estoque e não ter carros para comprar pra gente vender novamente. Então, e ainda mais mantendo sempre o padrão que a gente vem mantendo, né? Eu poderia hoje, eu tenho um estoque de cerca de 60 carros. Eu poderia ter o dobro de carros, mas eu não ia conseguir ter a mesma qualidade dos carros, né? Mantendo sempre o padrão de atendimento, de qualidade. Então, tudo isso... E essa baixa na produção do zero, né? Saiu até as pesquisas que a gente fez aqui para o podcast, né? Em setembro do ano passado, saiu em vários jornais que, por essa questão de falta de peça, falta de produção, essas filas enormes, o cara comprava um carro na Toyota Zero, ele pegava o carro com 6 meses ou até mais de espera para pegar o carro zero, fez com que subisse mais ou menos 20% o valor do carro seminovo, né? E isso eu vi mesmo na prática. Você vê que carro que era vendido mais barato agora está sendo vendido mais caro, porque justamente a tua captação já está sendo mais cara também, né? Com certeza. E aí tem essa questão do repasse aí. E também outra coisa que eu queria saber, na questão da loja de bateria, isso é uma pergunta leiga mesmo, tá? A gente aceita como tu és, Ana. Obrigado. Vocês lá só vendem a bateria ou tem algum tipo de conserto, manutenção elétrica ou em torno da bateria, sei lá? Certo, tranquilo. Na PowerCar Baterias a gente vende exclusivamente baterias. É o serviço que a gente presta. A gente faz entrega em toda a região metropolitana do Recife, né? Então atualmente nós somos distribuidores de uma marca que é produzida no Paraná. Então a gente atende todo o estado e somos assistência técnica. E aqui, né, no Recife, a região metropolitana, a gente faz entrega e instalação. E também presta assistência. Então a gente trabalha com as melhores marcas do mercado, né? Não sei se pode falar aí no podcast. Pode falar, a gente aceita tudo. Moura, LA, garantia de 2 anos. A gente trabalha também com a Zeta, a Erbo, que nós somos distribuidores. Então, o serviço lá é um serviço extremamente eficiente. A gente já são mais de 200 mil baterias vendidas aqui no estado de Pernambuco. Caramba! E só aqui na região metropolitana, eu estava até falando esses dias lá no Instagram, né, que quando a gente para pensar, todos os dias, a quantidade de clientes que a gente atende, uma pessoa que de repente estava saindo de casa para ir para o trabalho e faltou a bateria do carro. E o que é que seria do dia daquela pessoa? Ia perder o trabalho. De repente a gente recebe uma ligação, o cliente está com uma urgência e faz o pedido, a gente entrega. E o que é que seria? O dia da pessoa já melhora de uma certa forma. Então uma mãe que está saindo para levar os filhos na escola. Isso diminuiu mais agora na pandemia, né? Mas acontecia muito. O cliente ligava desesperado: tô precisando aqui, meus filhos estão para levar para a escola. A gente fazia o serviço, né? Então todo dia a gente está influenciando na vida de pessoas
tanto no serviço que a gente entrega na Powercar Baterias, no conteúdo que a gente faz na Alemão Automóveis, né? O conteúdo lá está sendo produzido no Instagram. De repente a pessoa não comprou, mas ela tá lá todo dia para assistir o conteúdo Sim. e gosta daquilo, Sim. né? Ela poderia estar fazendo... Tava até no momento bad, eu já escutei de um cliente falando no direct que fica vendo, é divertido para ele abrir, Sim. ficar vendo os stories e assistindo os vídeos. E isso é muito gratificante, né? Ver que você não é só a venda de produtos, não é Sim. só a venda de carros, né? Tem muitas coisas por trás que a gente se preocupa e também é o que exige da gente uma responsabilidade grande, né? Quando a gente está interferindo e influenciando a vida de outras pessoas. Com certeza. Olha aí, teu perrengue tava resolvido, né? É Com a verdade. Powercar Baterias. É verdade. Tá pensando? E partindo para um lado mais pessoal, assim, de Vinícius mesmo. Quando tu era criança, assim, tu queria fazer o quê quando crescesse? Quando eu era criança, rapaz, muita gente me faz essa pergunta e eu nunca tenho a resposta certa, mas eu tenho uma pequena lembrança que quando eu era criança eu tinha vontade de ser policial. Policial. Eu queria ser motorista de geladinho. Geladinho. Aqueles ônibus que tem ar-condicionado Ah, dentro. o ônibus geladinho. Entendi. Eu pensei que era o carro. Porque o cara passa que o dia vendia Dudu. na minha, né, incrível concepção de criança. Ah, O cara passava o dia todinho dirigindo no ar-condicionado. no ar No e bem bom. pegando dinheiro do povo. É. Aí é bom demais. E o dinheiro era dele. O dinheiro era dele. O ônibus era dele, o dinheiro era dele, o ar. Entendi. Condição de assim, trabalho também era show de bola, Show de né? bola. E aí, beleza, policial, né? E quando tu fosse crescendo assim, foi mudando essa concepção, tu já queria fazer parte da empresa do teu pai, e por isso tu escolheu a administração também, ou foi uma Era tipo assim, coisa não sei assim, o que eu tipo, faço, vamos pra administração. por favor. Tem rolando, acontece, né? Mas isso daí, essa questão do policial é muito, muito pequenininho. Muito pequeno. Né? Eu sempre tive uma vontade. Eu me lembro que eu comprava bolinha de gude e vendia bolinha de gude. Vendia pros meus amigos, vendia pros meus Opa. primos. Fazer isso com figurinha da Capricho. Comprava Muito Big bem. Big e saía vendendo pros meus primos, pros meus amigos, né? Mas aí, a questão de trabalhar com meu pai veio mais, já chegando lá no ensino médio, pô, é raro os casos da pessoa, eu sei o que eu quero, é isso que eu quero pra minha vida. Na maioria das vezes não rola. Agora, como eu tava sempre inserido no meio, né? Tipo, saindo muito com meu pai, saindo com os amigos, ia na empresa do meu pai, sempre tinha aquela não é nem um peso nas costas, mas é uma certa responsabilidade que eu tinha gosto, né? Eu queria, eu tinha, realmente, velho. É porque tem os dois perfis, né? Tem um perfil que não quero jamais trabalhar jeito com isso que nenhum. meu pai faz. É. E tem acho que eu faria isso, acho que é um bom futuro pra mim, né? Exato. Com certeza. Até porque era uma inspiração pra mim. Sim. Né? Porque desde pequeno eu via a história de sucesso que meu pai tinha. Aham. E então, pra mim, eu queria levar aquilo à frente, adiante. Né? Então, aí quando foi chegando ensino médio, vestibular, aí vai botar o quê? Vai botar que curso? Aí vai botar administração aí, né? Tem que fazer um curso, né? Já que tem que fazer, Já que... a gente faz a DM. Ai, meu pai. A fé cá porque nos segure. E beleza. E em questão assim ao futuro mesmo, né? Você tá com a sociedade aí também, né? Vendendo iPhone e tal. Qual a arroba da loja do iPhone? Já pra gente... Arroba meu celular tá ali, né? Singular iPhone. Singular iPhone. Anota aí, viu? Anota aí. Anota aí que eu quero seguir quando terminar, que eu tô sem celular Arroba aqui. Singular iPhone. E assim, Como é que começou isso daí também? Pronto, a Singular, ela surgiu, na verdade, eu me tornei sócio tem cerca de, acho que faz uns 3 meses. Massa. Sócio fundador, o meu sócio fundador, o nome dele é Luiz, e nós somos amigos há mais ou menos uns 10 anos ou mais. Caramba. E a gente sempre teve uma história junto de estar compartilhando o que é que a gente queria pro futuro, né? E quando vai chegando no ensino médio, que vai chegando no vestibular, e aí vai fazer o quê? Ele fez administração também, inclusive. E a gente sempre tava muito junto na vida escolar e também nas festas, porque sempre tem, né? A gente gostava de sair, gostava de Faz curtir, parte. e a gente tava sempre junto, compartilhando as ideias. Né? Ia pra Massa, velho. fazia treinamento juntos, cursos de comunicação, cursos Que de massa. marketing, a gente tava sempre muito junto, sempre trocando muita ideia. E aí surgiu a oportunidade eu me tornar sócio dele, né? A empresa, ele é um cara fantástico,
a forma que ele trabalha também, a forma que ele trata os clientes, acho que isso vem mais de dentro, né? Da pessoa. Não é só uma empresa que está preocupada com vender. É uma empresa que está ali preocupada em atender um cliente no momento que ele precisa. Vem dos valores do cara, né? Isso aí. Justamente. A essência do cara, ela, queira que não queira, ela vamos assim, derrama na empresa, né? Ela tá presente, né, na empresa. A essência do seu pai tá na PRK, na Alemão, né? E de todo empreendedor, ela tá um pouco, né? Sim. Na empresa. Por isso que às vezes a história da vida do empreendedor se mistura Com a história da empresa. né? É difícil a gente contar a história de uma empresa sem o cara pensar em como eram os filhos, como era o casamento, Como não foi a criação dessa pessoa. como foi a criação É. a empresa é quase um parente, né? É um filho ali do verdade. cara. Até porque é aquela história, a gente tem que humanizar cada vez mais. Sim, sim. A empresa vende um produto ou vende um serviço para pessoas. Uhum. Né? Não é um roubo. Não é uma casa. Uma Exato. casa, você já ouviu falar, uma casa foi ali comprar um carro. É. Não, é sempre uma pessoa foi ali comprar alguma coisa. Né? Então essa preocupação em dar um serviço de qualidade, gerando muito conforto, né? Lá na Singular o lema é esse, é gerar o máximo de conforto para o cliente. Né? De repente você quebrou o seu telefone, a gente pega na sua casa, né? Faz o serviço e rapidamente a gente já te entrega na tua casa de Olha novo. aí. Ou então de Show repente de você tá bola. no trabalho, tá aqui no podcast, caiu o celular, opa, já sabe, chama Singular, ela vem, entrega, faz todo o serviço, quando terminar o podcast seu celular vai Já estar tá aqui. pronto. Mas não vai acontecer isso não. E isso é fantástico, né? Porque, assim, eu lembro dos celulares que eu fiz concerto, eu ficava, sei lá, 2, 3 dias sem celular, comunicação E com o hoje- mundo zero. Gente, hoje como é que você passa 2, 3 dias sem celular? Tipo Não assim, tem eu não condição. consigo me imaginar. Assim, minha vida tá ali. É tipo que um órgão a mais. É sei lá. isso. É isso. E tudo tá ali. Minha agenda, eu não sei o número de ninguém, eu não sei o que é que eu tenho que fazer amanhã, eu não sei minha agenda, eu não sei minhas atividades no trabalho, tá tudo ali. Se eu perco esse bichinho, meu Deus do céu. O Senhor abençoe pra não perder. Fica, Mas né? se perder, temos aí Tem a a Singular Singular. que resolve pra mim. E Vini, pensando assim no futuro, né? No futuro, não só seu, mas também das empresas aí. O que é que tu espera? O que é que tu projeta para esse 2022 aí que tá começando, né? Que o background, vamos dizer assim, do ano é um ano que tem tudo para ser bom, né? Isso. É um ano que vai rolar muito dinheiro público aí incentivando as coisas. É um ano que vai a vacinação da população tá muito avançada, Isso. né? Muita gente já tá aí para tomar a terceira dose. Apesar dos pesares, a gente tá conseguindo superar esse monstro aí da pandemia. Né? O que é que tu espera, não só para esse ano, né? Você pode começar a ideia desse ano, das empresas, e uma visão futura, assim, onde é que você quer chegar? Quais são as suas metas aí? Então, com certeza. Depois que em tempos de pandemia a gente teve um sucesso em todas as empresas, né, as nossas expectativas estão altas. Então, as nossas metas vão ser realmente expansão, né? Crescer cada vez mais todas as empresas. E eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a todo mundo que contribuiu de certa forma para o sucesso, né, da gente, porque não foi fácil, não foi fácil para ninguém. Sim. Né? Apesar de que foi um ano que a gente não tem o que reclamar, não foi fácil. A gente teve que trabalhar o dobro. Sim. E É verdade. como a gente colheu esses frutos, a gente plantou a sementinha, colheu em um tempo que estava muito ruim, e agora a gente está vendo que as coisas vão melhorar cada vez mais para a população no geral, e quando melhorar a economia no geral, melhora também para mim. Se a gente passou por um período difícil e conseguiu se sair bem, nesse período que vai vir agora, com tudo ficando melhor, vacinação, grande parte da população já vacinada, então as nossas metas, no momento, a gente quer expansão, e também, como a gente inaugurou aqui a Alemão Prime em fevereiro de 2021, né, a gente quer consolidar mais a empresa que já começou de uma forma muito legal, né? A internet proporcionou muito isso pra gente. Entendi. A Alemão Prime fica onde? Fica no Cordeiro, na rua Gomes Taborda, E a outra? na Avenida Caxangá. Avenida Caxangá. Qual é a diferença da Alemão Prime pra Alemão normal? Perfeito. Pronto, vamos lá.
Dúvida da ouvinte. Então, a Alemão Automóveis é a empresa que está há mais tempo no mercado. Né? A gente sempre trabalhou com um mix de veículos bem variado. A Alemão Prime, a gente vem trazendo veículos cada vez mais selecionados. Entendi. Né? Então, lá na Alemão Automóveis, você vai encontrar um carro 2014, 2015, 2017. Lá na Alemão Prime, você já vai encontrar um carro 2019, 2020, 2021, com baixa quilometragem, na garantia de fábrica. Lembrando que todo o nosso estoque, tanto da Alemão Automóveis como da Alemão Prime, a gente tem um critério, o mesmo critério, para estar colocando o carro no estoque. Agora, é um carro, de certa forma, na Alemão Automóveis vai ter um carro mais acessível, um carro ali que muita gente pede abaixo dos 40 mil reais, que é a coisa mais difícil nos dias de hoje. Sim. É verdade. E aí, é justamente essa questão de valores, você vai encontrar um carro mais em conta e também... Lá na Alemão Prime vai ter o carro mais novo, com a baixa quilometragem. E que a gente vendeu esse ano os carros, um dos carros mais novos do Brasil, passaram pela nossa loja. Né? Então, assim, a gente vendeu carro para Tocantins, para o Piauí, para Paraíba, Eu vi lá aquela Sergipe. SW4, eu acho que era zero, né? Em estado de zero, sei lá, era Isso. bem... A gente vendeu carros 0 km, inclusive, Bem esse ano, novos. que a gente passou 7 meses esperando. Caramba. E quando a gente fala até... Muita gente fica, meu Deus, o carro aumentou muito. E às vezes o cliente acha que é a loja, a nossa loja que tá que ganhando coloca em rios cima. de dinheiro. É. Né? Que um carro que era 30 mil reais, hoje era para ser mais barato, mas não, hoje é 40. Exato. Né? Então, não é... Para quem tá escutando aí o podcast, não é a loja não, Não tá? é culpa da É o loja. mercado. Já fala. Já explica aí. Pô. É o mercado. A gente, por exemplo, a gente vendeu uma SW4 zero por 390 mil reais. E aí, quando foi 3, 4 meses depois, esse carro que a gente vendeu por 390 já não era mais 390. A gente já vendeu por 410. Sim. Então, foram aumentos mês a mês, tendo aumento por conta da pandemia, que influenciou na produção. Então, não é a loja, tá? É o mercado que vai definir isso. É isso. É importante justificar isso aí. É verdade. E esse aumento de gasolina, assim, eu nunca vi. Eu lembro que eu fui pra Noronha faz, acho que uns 6 anos. Eu tava na escola ainda, eu acho. E aí, eu cheguei lá e a gasolina tava R$6. Eu fiquei, gente, bizarro esse lugar, né? Tudo, a água R$10, a gasolina R$6. Hahaha, bizarro. E aí a gente tá num cenário que a gasolina tá R$6. E se tiver 6, só 6 mesmo, tá muito barato. É vai lá. verdade. 6,60. É verdade. Então, como é que tá? Isso tá influenciando na venda de vocês? Como é que tá a relação compra de carro com esse aumento de gasolina? Assim, Porque isso daí também é uma justificativa na hora da venda, né? Exato. com certeza. Né? O cara, um carro que consome menos é mais atrativo. Exatamente. É um carro Tá que... tendo uma busca muito grande, né, pelos carros econômicos. Eu vi que vocês vendem a gás também, alguns. Isso. Veículos a gás não faz muito parte. A gente só compra quando o carro é muito bom. Né? Porque, de certa forma, o veículo a gás ele requer uma manutenção maior. É um carro que exige mais. Até porque quem compra um carro a gás geralmente roda muito. Então, pra gente pegar um carro a gás, ele tem que ser bem novinho, tem que ter uma quilometragem baixa, tem que ter um bom histórico de manutenção. Né? E tem muita a procura, né? As pessoas procuram muito o carro a gás com a gente. E também Justamente por causa disso, né? para fugir do alto preço da gasolina. Verdade. Que na verdade não foi só a gasolina, nem foi só o carro, foi Tudo. Foi o suco, foi o feijão, foi o Foi arroz, tudo. É, o tudo. quilo foi de o frango serviço, tá foi o impossível. corte do cabelo, tudo aumentou, né, nessa Verdade. pandemia. A gente às vezes olha pro carro e acha que foi só carro, porque era um carro que era 50 e virou 70. Exato. Aí 20 mil Grita, é diferente de R$2. E né? o povo E- tá na pandemia, então assim, eu acho que o interessante também da personalidade de vocês é porque tipo, vocês estão vendendo um carro, não é um carro que a pessoa tá comprando. A pessoa tá no meio de uma pandemia, então ela está precisando daquele carro ou pra fazer Uber, ou pra receber alguma renda daquele carro, ou porque é realmente o investimento que ela precisa. Então,
não tá fácil pra ninguém. Então, acho que a pessoa tá investindo nisso. É realmente vocês trabalharem com o sonho da pessoa. Vocês trabalharem da pessoa com aquilo que ela tá desejando naquele momento, darem o melhor pra aquela pessoa naquela situação que ela tá. Então, é muito legal isso de ter casado justamente a personalidade de vocês nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estavam valorizando mais isso. E o que tu falasse da questão de vender carro pro Tocantins e tal, isso daí também vem com essa digitalização das empresas, né? Você vê, por exemplo, não que não precise mais, né? Interiorizar, vamos dizer assim, as empresas, né? Mas você via que antigamente existia, por exemplo, tem um alemão, o alemão cresceu, né? Eu preciso, vamos dizer, de uma unidade, eu sinto necessidade de uma unidade em Caruaru, ou não que isso daí não possa acontecer naturalmente, mas hoje, por essa comodidade que a internet traz pra gente, você vê isso que aconteceu, né? Sim. Um carro vendido para um outro estado, né? Ou um carro vendido para o interior de Pernambuco, sem precisar necessariamente desse custo descomunal de eu separar uma equipe, né? De eu montar toda uma estrutura, de eu montar um estoque, né? De carro que é caro, né? Eu tenho um estoque numa loja de carro, Sim. não é brincadeira, né? O capital que o cara tem que desembolsar para Verdade. isso. E a internet chega para encurtar esses caminhos, né? É muito interessante a gente ver isso e ver uma realidade que antes parecia distante. Sim. Né? Você vê nessa questão que eu falei de choque de cultura e tal, a minha avó, né, ela faleceu em 2012, e quando ela comprava carro ou roupa ou qualquer coisa que ela fosse comprar, ela não comprava nada que ela não visse. Nada. Que ela não provasse. Nada que ela não visse. Ela tinha que ir na loja do carro. Ela comprava o carro há sei lá quantos anos, sei lá, 20 anos na mesma loja, com a mesma vendedora, no mesmo período de tempo. Mas ela tinha que ir lá e ela via o carro. Sim. Né? Aí ela dizia o pacote que ela queria. Aí o cara fazia lá. Tá. Aí quando o carro chegou lá, o carro pronto dela, ela ia lá, ela via se tinha tudo mesmo para de fato comprar. Né? E hoje esse canal aí é encurtadíssimo, porque eu chego lá para você e digo, Vina, eu quero um carro assim, 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 assim. Você vai lá e diz, eu tenho essas 3 opções aqui. Aí eu já tenho a experiência toda do carro, tenho o vídeo do carro por Sim, dentro, por fora, exato. quanto é que ele consome, quanto é que ele custa, qual é o IPVA dele, né? Tudo isso daí. Com certeza. Essa questão de vender carro para fora, né, é uma junção de o que a internet possibilitou para a gente, né, junto com a credibilidade da empresa, e aí junta as duas coisas e a gente vê um cliente aí que rodou mais de 5.000 quilômetros, né, veio para cá e voltou para o Tocantins, teve para o Piauí, tem para Paraíba, que é mais perto, que o pessoal vem. Sim. Então, a internet ela possibilitou, e também o relacionamento, né? Hoje a venda ela é um relacionamento e a gente preza por criar um relacionamento de longo prazo para o cliente. Porque imagina, eu não quero vender só para o cliente, eu quero vender para o cliente, para o tio dele, para o amigo, como acontece. A gente vende o carro e o cara indicou o amigo, que indicou outro amigo, e isso vira... E a satisfação faz isso, né? Total. Ele tá satisfeito com aquilo que ele comprou, com os benefícios daquilo ali, ele vai indicar consequentemente. Enfim, é o padrão disso. E lá na tua casa, todo mundo trabalha envolvido nas empresas ou não? Sim. Meu pai e minha madrasta, meus pais são separados. Meu pai e minha madrasta, a gente trabalha tudo nas empresas. Né? Minha madrasta trabalha na Powercar Baterias. Meu pai, ele passa mais tempo na Powercar Baterias. Né? Eu que fico mais à frente da Alemão Automóveis hoje. Entendi. E tem irmão? Tenho um irmão de 3 anos. E tem uma irmãzinha que vai fazer 1 ano. Um bebezinho. E tem uma parte Os estagiários, que né? já é um bebezão. Tem 30 anos. Danos. E como é que tu faz assim essa gestão? Eu não sei como é que é estruturado isso. Eu tenho curiosidade de perguntar. Por exemplo, existe alguma condição especial que vocês conseguem com os bancos quando vão financiar um carro, por exemplo? Né? Quais são as mais populares assim, jeitos de vender carro que vocês fazem lá? E Vocês tem uma vendem... tendência também de carros novos, né? De comprar carros novos
E aí revender depois eles, tipo, como é que funciona isso? Isso daí também é uma boa. Assim, essa questão de primeiro responder a pergunta dos carros novos, Aham. né? Isso ficou muito forte nesse período de pandemia porque estava difícil conseguir o carro novo, zero na A pronta concessionária. entrega, Então, quem conseguia e que conseguiu e tivesse Conseguia para vender receber. na hora, as pessoas estavam pagando para isso. Aham. Então, teve muita demanda. Entendi. Né? Então, foi isso que possibilitou que a gente vendesse carros novos na loja. Entendi. E essa questão do que os clientes escolhem, do modo que os clientes escolhem pagar. De pagamento, né? Isso. Muita gente às vezes surge essa pergunta, né? Como é que vocês vendem carro? Vocês vendem mais à vista? Vocês vendem mais financiado? E a gente vende muito carro financiado. Uhum. Né? A gente tem muito cliente que às vezes até tem uma Hilux tipo, que foi 390 mil. E o cliente ele tem para pagar, mas ele prefere financiar para não ficar descapitalizado. Sim. E aí tem o cliente que prefere pagar à vista. E aí, como a gente trabalha muito com financiamento, né, a gente tem uma relação muito próxima com as financeiras. Uhum. Então, para conseguir uma taxa melhor, para conseguir uma Sim, condição sim, melhor, a Massa. gente consegue muito. Uma entrada, né, mais legal pro Uma carro. entrada mais legal. E assim, pra gente é indiferente. Se for à vista, se for financiado, a gente vai receber Do mesmo o jeito. pagamento Sim. da mesma forma. Porque às vezes a pessoa acha que é a loja que vai financiar o carro, né? Mas A financeira a que financeira, se responsabiliza É aí pelo parceira da bem, loja. pelo pagamento do bem, né? justamente. Massa demais. E aí? E aí? Massa, entendi. E com relação a, por exemplo, vocês, né? Isso daí já parte para uma curiosidade um pouco maior também. Quando eu faço o meu estoque lá de carros, vocês usam alguma linha de crédito ou vocês investem mesmo capital próprio na raça aí? Porque também existe esse volume de entrada, né? Quando eu vendo o carro, você mesmo disse, quando eu vendo o carro financiado ou à vista, aquela entrada ela vem para mim, Ela vem pra mim à vista. né? À vista. E aí você consegue manter o seu estoque também em capital próprio ou vocês optam por querer parcelar na operação, assim. Eu vou comprar X carros, eu posso financiar eles ou eu posso parcelar eles de um modo que fique uma parcela, aspas, fixa na minha operação e não descapitalize tanto a empresa ou eu compro mesmo, não. Então, todos os veículos que a gente tem hoje no estoque são veículos próprios. A gente sempre faz a compra à vista dos carros. Massa. Até porque quando a gente vende o carro, a gente recebe à vista. Tanto se for por financiamento, porque o que é o financiamento? É você pedir dinheiro emprestado ao banco, né? E pagar à vista. E o banco vai pagar a loja à vista. Aham. Então a gente sempre trabalha dessa forma. A gente compra à vista e a gente vende e recebe o pagamento. Vocês não querem coxinha, não? Opa. Eu tô aqui, ó, sozinha. A mãe tá comendo. Só porque a mãe tá grávida. A mãe- Come Vinícius, tá? Vinícius é fitness, ele não come coxinha. Vinícius é feito. Não. Não, essa é funcional. Funcional do frango. E projetos pra vida, assim, planeja casar, vai se formar quando? Se formar. Tu tá na faculdade ainda? Eu dei graças a Deus que eu mandei um beijo pra eles. Foi mesmo. Alô, FECAP, beijo pra vocês. Se tudo conspirar a favor, os ventos fluírem, né? Em favor das velas, aí eu termino 2022 ou 2023. Deus abençoe vocês, Eu gente. tô empurrando com a barriga. Eu saí da FECAP pedindo, eu falei, gente, não dá mais. Mãe, por favor, deixa eu largar, não tô feliz. Ela, vai fazer o quê? Eu digo, eu tenho esse plano B, funciona. Ela, tá bom. Pode ficar com Deus. Sinceramente, você fazer faculdade e trabalhar, e principalmente do seu caso, que não é só entregar um resultado, né? É. Não desmerecendo quem entrega o resultado para a empresa de alguém, né? Que isso daí também exige muito. Verdade. Mas quando a gente tá numa posição de gestão, quando a gente tá numa posição de apontar a direção da empresa, isso daí demanda muito, muito, muito mais tempo, esforço, saúde mental, Sim. né, da gente. É puxado, cara. Puxado mesmo. Até porque a questão da faculdade é mais da cultura do país, É. né? Eu vou entrar na faculdade e quando eu sair da faculdade eu já vou ter o meu emprego. É tradição, né? A Meu tradição do Deus. nosso país é isso, ô, gente. Queria dizer pra vocês, jovens. E não é assim. Não funciona tá? assim, tá, Você gente? que tá me escutando agora, É.
Não faça faculdade. Não faça faculdade. Não, você pode fazer a Se for o faculdade. seu sonho, faça. Mas não quer dizer que você vai sair de lá com um empregado. emprego garantido, né? É com isso. uma carta de recomendação do diretor lá. Não vai ter tudo. Tudo vai ser o que você gosta na faculdade. É. Coisa boa que se você for preso, sai do especial. É, Aquela coisa essa bem daí eu confortável, bem dispensei. tranquila. Essa daí já estudo, fica com né? Porque é bom. Deus. Espero nunca precisar dessa sala especial. Também não. Estudem. A gente tem que estudar. Isso daí é óbvio, né? Mas eu acho que isso daí também vem daquilo que a gente falava, né? Dos conflitos de gerações. É. Com Né? certeza. Dos modelos de ensino. Minha mãe dizia pra eu ser médica. Aí. Verdade. Não Até rolou. porque é engraçado. Tem um tio meu que minha tia fica mostrando os vídeos da loja pra ele. Né? E pra ele, ele nunca tinha visto aquilo. Aham. Primeiro que ele não mexe muito no telefone. Aí ela pega e chega, mostra pra ele, ó o vídeo. Olha a Vini lá apresentando os carros na Alemão. Aí ele pega e ele fica olhando e fica vendo e não quer parar. Cadê? Bota outra aí. Aí chega um momento que ela vai, tá bom, menino, tá bom. Já vi demais. Então, as coisas mudaram de uma forma muito de um tempo pro outro. E a pandemia acelerou ainda mais Tudo, isso, né? né? E essa necessidade da Isso. tela e necessidade das empresas estarem se posicionando ali. E eu repito, né, falar novamente. Invistam na comunicação de vocês. Sim. Inclusive, Vini, eu tava falando com um professor universitário ontem, quando a gente tava numa viagem, e aí ele falou o seguinte, que hoje até o modelo de ensino, né, até o jeito que as pessoas aprendem é diferente. Exato. Né? Porque antigamente, por exemplo, a gente que viveu e vive ainda alguns, essa realidade da FECAP, né? Era aquela coisa Maçante. presencial, você tem que pegar aquele trânsito ali. Quando tem jogo do esporte, a gente diz que é Caos. inseguro, né? É. Eu vou ser assaltado, vão É roubar verdade. o meu carro. É Eu não verdade. quero ir. A gente vai, a gente apresenta o trabalho. Não gente pode fica reprovar por falta, tem que estar presente em todos os a nossos gente costumamos fica reprovar por falta. a serviço, vamos dizer assim, da faculdade. E a gente vê que hoje a FECAP, para quem não sabe, é a Faculdade de Ciências De administração. de de Administração, Pernambuco. Ciências Administrativas de Pernambuco. É assim é? É. Então eu nem sabia. Ciências da Administração de Pernambuco. Eu acho que É da administração. Aí vendo tá você? sabendo legal. Eu né? larguei. E tem um negócio que eu sempre fico Isso na aí. dúvida. O curso é administração ou é administração de empresas? Administração de empresas, porque tem Empresa, né? administração pública também. Aí a gente faz a Mas administração no de curso empresas. a gente aprende administração pública também. Não tem uma cadeira Aprende, dessa, né? mas o foco da gente é de empresas. Ah, entendi. Tem umas cadeiras também de economia aí que a gente não aprende economia. É. né? Cala a Abdias, boca, abraço pra aquela você, viu, meu anjo? contabilidade. Abraço, Lincoln. Mas o que eu falava é que existia esse modelo que até então era praticado, né? E hoje a gente vê as faculdades por demanda. Isso. Né? O cara, ele trabalha o dia todo e ele chega em casa, ele acessa uma plataforma, ele assiste quantas aulas ele quiser. Exato. Ele é um negócio objetivo, né? Ele assiste a aula e dali tem uma prova para ele fazer e ele faz e ele é certificado nisso, que por um lado pode ser bom e por um lado pode ser ruim, né? Vai depender do aluno e da faculdade, Exato. da seriedade da faculdade. Mas eu acho que, analisando o lado bom, eu acho que fica uma coisa que estimula o cara, Sim. né? Porque, por exemplo, no caso da gente, a gente passa 6 meses, né, cursando uma cadeira, né? Dentro desses 6 meses nós temos 2 provas e uma final. A gente tem que esperar o tempo dessas 2 provas dessa final e a gente tem que saber o que é que vai dar na cabeça do professor Exato. para colocar naquela prova. E o cara, ele tem um avanço mais rápido porque ele estuda o assunto e ele testa aquele assunto aprendido. Ele estuda o assunto e ele testa o assunto aprendido. E aí ele vai vendo que ele está evoluindo, né? E ele vai muito mais rápido, ele termina o curso muito mais rápido, até muito mais motivado também, né? Porque eu acho que o tempo também é uma coisa que Com desmotiva certeza. muito o cara, né? Quando ele pensa, caramba, eu vou ter que estudar 4 anos nessa faculdade, às vezes que vira 5, que vira 6, né? Enfim, é uma mudança
geral, assim. E não só, eu não acho que é só pela pandemia, mas essa mudança já tinha que existir, né? Exato. E a pandemia, ela, vamos dizer assim... Forçou essa mudança. Foi a ruptura para que isso daí surgisse. Isso. Mas essa demanda, ela já existia. Exato. Né? E existem os alunos que preferem o presencial, que preferem um tutor ali mais próximo. Mas eu acho que o grande lance das faculdades tradicionais hoje é uma coisa que eu nunca consegui me adequar 100%, era porque eu sempre tive algumas demandas específicas de conhecimento. Então, para mim, era muito estimulante eu estar ali absorvendo coisas que ou eu já sabia... Ou não ia usar. Ou não ia usar. Então, assim, pra mim, esses cursos livres, avulsos, funcionaram muito mais. Então, eu já fiz, assim, sei lá, mais de 50 cursos livres, que eu aprendi muita coisa com gente de mercado, enfim, coisas que eu queria aprender especificamente e que pra mim foram fundamentais, talvez até mais do que o tempo que eu passei breve na FECAP. Então, assim, eu acho que é isso, é você entender qual o perfil novo dos jovens de hoje em dia, jovens que são conectados, que não têm mais tempo, são jovens que estão o tempo todo no celular, que não tem tempo de ler uma legenda, quiçá ficar ali parado perdendo 45 minutos numa aula. Então, assim, eu acho que é isso. Quando esse avanço começar a surgir também nas instituições tradicionais, como faculdades e universidades, enfim, eu acho que esse brilho nos olhos vai voltar a ser mais dos jovens e não necessariamente da geração passada que força você de alguma forma a estar nessa instituição. A fazer do jeito que é pra ser, né? Exato. Se é que tem um jeito que é pra ser. Exato. Né? É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a você, Vini, né, o nosso primeiríssimo convidado. Isso daqui é um sonho. É um sonho que eu já tinha e que eu tive o prazer de estar com essas pessoas aqui realizando. Agradeço a equipe aí da produção também, a Ayrton, né, a Rodrigo Bodinho, a Maria, né, a Aninha, a Adriel, né, e a você, Vinícius, por ter dado a gente essa credibilidade. Aqui é um espaço para que a gente fale disso, né? Fale do que a gente vive de fato. Exato. Fale do que o empresário vive de fato. Quais são os percalços para ele chegar onde chegou, né? E para que a gente saiba, né, das histórias por trás das empresas que a gente vê que muitas vezes a gente não sabe e que são nossas, são daqui da nossa terra, né? E eu acho massa isso daí, da gente poder valorizar. Isso. E, Vini, diz pra gente algum conselho que tu tenhas pra quem tá começando, pra quem pensa em empreender nesse retorno agora que a gente tá almejando de pandemia. Então, vamos lá. Como eu já falei, vou repetir, é algo que realmente é necessário que eu repita bastante isso. Né? Invista na sua comunicação. Né? Tudo que você for fazer na vida, você vai ter que falar, expressar o que você faz. Porque, vamos lá, imagine que eu tô querendo um emprego agora, né? Aí lá no meu Instagram, de repente, tem todas eu sempre faço um vídeo, sempre mostro ali quais são as minhas qualidades e minhas competências. E aí, de repente, você tá procurando um emprego e aí o cara que tá te contratando, ele vai lá e dá uma olhadinha no teu Instagram. Hoje as empresas fazem isso. Elas pesquisam isso e de repente tá você lá, um cara super comunicativo, super proativo, ele vendo lá você fazendo um vídeo, vendo lá você falando das suas qualidades. Então, de repente, o cara quer te contratar para tu tá lidando com pessoas. Então, se tu tá ali falando, ele tá vendo que de repente tem um vídeo que tu tá falando com pessoas, isso vai te... Então, invista. Gosto de tal curso, quero tal coisa, invista, faça isso. Agora, sempre investindo na sua comunicação. Quer empreender? É o seguinte... Foi determinante eu investir assim, em comunicação no resultado que a gente teve na empresa. Sim, com certeza. Né? E também a gente começou a fazer um investimento pesado, a produzir conteúdo no início do ano e no primeiro mês a gente não vendeu carro pelo Instagram, né? Pelas redes sociais. No segundo mês a gente não vendeu, no terceiro mês a gente não vendeu, no quarto mês a gente não vendeu, no quinto mês a gente vendeu. Então, não foi da noite pro dia que começou. Tem toda uma história por trás e também a gente tem que estar batendo na mesma tecla, insistindo, persiste, que uma hora vai rolar, né? Investindo em conhecimento, né? Buscando conhecimento com quem já teve resultado e eu tenho certeza que vai colher, vai plantar a sementinha e no futuro você vai colher.
Que massa. É E isso também, aí. se você quiser estar aqui com a gente na nossa belíssima mesa, com esse rapaz aqui elegante do seu lado. Obrigado. E essa moça também elegante aqui. Mãe. Essa mãe. Essa mãe aqui do lado. Você só entra em contato com a gente através do nosso Instagram, @negócio de meia hora. E aí, quem sabe você não é o próximo convidado aqui a estar conosco. É isso contando aí. nossa história. É isso aí, segue lá a gente no Instagram, acessa a nossa plataforma lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, você vai encontrar a gente, digita lá Negócio de Meia Hora Podcast, Ai, que chique, já que a tá gente vai aparecer para você. Compartilha esse vídeo para quem você conhecer, que vai ouvir essa história massa da Alemão Automóveis, do Grupo Alemão, né, da Singulari, do Vinícius, né? Que com certeza agrega bastante, né? Para você que quer empreender, você viu agora que pode empreender, né? Você viu agora que consegue Isso. empreender no Brasil, você viu agora como fazer, né? E você tem uma dica de ouro aí, de graça para você, Verdade. né? Investir em comunicação aí com quem entende disso daí. Isso. Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse é um Negócio de Meia Hora. Sinta-se mais do que convidado a fazer parte dessa mesa. Meu nome é Leonardo Ramos e a gente tá terminando por aqui. E eu sou a Letícia aí. E o quê? E o quê? O Meu da arroba é a Obrigado, Letícia produção. Lopes. Obrigada, produção. A produção é sempre muito atenta. E o meu é Leonardo Ramos. No R do Leonardo são 2. Leonardo Ramos. Não é um cuspe, gente que tá só ouvindo. Não é um só cuspe. uma Isso é só. É isso aí. Vinícius, dá de novo o teu. O meu é Alemão Automóveis Recife, Isso. segue lá no Instagram. Da E o meu, Singulari. Singulari Fone, Singulari Fone, PHONE, e o meu @Vinícius Andrade, o A do Andrade é um 4. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui. Todo mundo da mesma geração, Verdade. né? Geralmente a gente vê um mais velho, mas aqui não, foi todo mundo. Quero agradecer aí a todos vocês que proporcionaram isso. Muito obrigado. A gente que agradece. Demais. É isso aí, gente. Tchau. A gente vai ficando por aqui. Valeu.